Estamos numa série de lições onde estamos considerando acerca da simbologia do ritual do santuário. Diversos aspectos relacionados a cerimônias, a mobílias, a objetos, a questões que tinham algum vínculo com o santuário estão sendo avaliadas e consideradas ao longo dessas lições. Inclusive, nós já percebemos que não é algo aleatório, né? Essa revelação que Deus deu, ou essa ordem que Deus deu a Moisés da elaboração do santuário e os ritos ali estabelecidos, não foi algo aleatório, inventado e sem valor ou sentido. Mas todas essas questões que tinham um vínculo com o santuário eram sombras de algo que viria a acontecer. Então, tudo que ali está relacionado, quando estudamos o tema do santuário, nós tiramos lições mesmo para o tempo presente, inclusive questões muito sérias, e dentre elas nós estaremos considerando algumas nesta lição. O tema desta lição, a lição de número 9, é o dever da congregação. O verso áureo lemos em Hebreus, capítulo 10 e verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. E a inspiração ainda nos diz: todo fracasso dos filhos de Deus se deve à falta de fé. Ao longo da lição nós vamos considerar também acerca da questão da fé e da urgente necessidade de investirmos na fé, e uma fé verdadeira, uma fé que se manifesta em obras. Requisitos. Esse é o título do primeiro tópico. No dia simbólico da expiação, como sabemos que as pessoas não eram julgadas em grupo, mas individualmente? Irmão Cardoso. Bem, irmão Luzilei, nós entendemos que tudo que era realizado ali no santuário era símbolo, era simbólico, né? Uhum. E tinha uma representação e algo que diz respeito aos nossos dias, né? Sim. Então, no caso ali, o dia da expiação em Israel era um dia muito solene. Era um dia em que o povo deveria afligir as suas almas diante de Deus, né? Uhum. Passar um dia assim, fazendo um exame de vida, né? Confessando os seus pecados, buscando a Deus, né? E eles eram orientados como deviam proceder nesse dia. Uhum. E como nós falamos, o dia da expiação era como se fosse um dia de juízo para Israel. Uhum. E no dia do juízo, cada pessoa, ele dá conta de si mesmo a Deus. Uhum. Até o apóstolo Paulo, ele faz menção que nós hoje, cada um de nós vamos dar conta de todos os nossos atos a Deus. Uhum. Então, esse juízo aqui, nós entendemos que era individual. Cada pessoa dava conta de si a Deus. Por quê? Foi dito que aquele que não afligisse as suas almas, então ele seria extirpado do povo, do meio do povo. Então isso nos dá a entender que realmente esse juízo não era executado em grupos, mas individualmente. Uhum. Então se uma pessoa, né, ela não respeitasse a cerimônia, não fizesse a devida preparação e não se envolvesse com aquele momento, não seria a família dela, a tribo dela, ou de repente toda a congregação, né? Mas ela recebia ali uma punição, uma sentença que já estava estabelecida, pelo que ela deixou de fazer, ou pelo que ela, enfim, porque era apenas ela a culpada por aquela situação, né? Exatamente. Ou seja, de fato era individual. Agora, como podemos participar desse serviço enquanto o ministério de Cristo está no santuário celestial? O irmão mencionou que aquilo dali era um símbolo, era uma sombra de algo, né? Sim. E de algo que está acontecendo nos nossos dias. E como nós podemos, então, participar disto que está acontecendo no santuário celestial? Então, a irmã White, ela nos fala, através do Espírito de Profecia, que nós hoje estamos vivendo no grande dia da expiação. Uhum. E Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, ele está intercedendo por nós ali no santuário celestial. Então, nós hoje, pela fé, nós devemos acompanhar o trabalho que está sendo realizado por Cristo ali no santuário. Então, hoje, pela fé, nós podemos ser beneficiados com essa intercessão de Cristo. Se nós hoje, como no antigo Israel, estivermos também afligindo nossas almas, mediante uma vida assim,
o buscando a Deus constantemente, né? Confessando os nossos pecados, fazendo um exame de nós mesmos, de nossa vida, como nós estamos com Deus. Então, hoje é o tempo de oportunidade que temos de confessar nossos pecados, de orar, de buscar a Deus. E isso nós podemos fazer pela fé. Então, pela fé, nós podemos acompanhar o trabalho que Cristo está realizando por nós lá no Santuário Celestial. Muito bem. Então, estamos envolvidos nesse processo, né? Sim. Então, aquele dia da expiação de Israel, que era o 10º dia do 7º mês, era um dia por ano. Isso. Mas ele tem o seu cumprimento, aquilo dali era uma sombra, né, de algo que, conforme nós já vimos na lição anterior, as lições 7 e 8 abordaram esse assunto, que a partir de 1844 agora tem o cumprimento no Santuário Celestial desse dia da expiação, né? Exatamente. E que diz respeito a todas as pessoas que uma vez tiveram seus nomes escritos no livro da vida, né? O que nos toca, porque cremos que também temos nosso nome escrito no livro da vida. Então, a semelhança daquele público lá de Israel que estavam ali afligindo as suas almas, hoje nós precisamos também estar afligindo as suas almas, né, e atentos ao que estava acontecendo no santuário. Hoje nós precisamos, né? Claro que nós não conseguimos ver como eles viam, mas pela fé podemos acompanhar esses eventos. Exato. Agora, a pergunta, ela falou de fé. A pergunta C agora nos leva a refletir sobre a qualidade dessa fé. O que deve acontecer com esse tipo de fé? Ou o que esse tipo de fé revela? Nós devemos entender que quando se fala em fé, existem dois tipos de fé, né? Existe a presunção, que é uma falsa fé. E existe a fé verdadeira. A verdadeira fé, como nos diz a palavra de Deus, é aquela fé que opera por amor e purifica a alma, né? Essa é a verdadeira fé, que é acompanhada das obras de obediência. O apóstolo Tiago, fazendo assim a diferença entre a falsa fé e a verdadeira fé, ele disse: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Diz, a fé sem as obras, ela é morta, não tem valor. E o próprio apóstolo Tiago, ele fala que até o diabo ele crê, ele tem fé. Mas essa fé não é uma verdadeira fé, porque ele não leva a pessoa a se submeter a Deus, a fazer a vontade de Deus. Então, a verdadeira fé é aquela que é acompanhada de obediência a Deus, né? É aquela que leva a pessoa a se entregar a Deus e buscar cada dia conhecer mais e mais e fazer a vontade de Deus. Essa é a fé verdadeira. É esse tipo de fé que é necessário hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo. Quero trazer uma parte final da nota que diz assim, olha, sob a influência do Espírito Santo, a falta de sensibilidade que faz o erguimento parecer quase impossível, o reerguimento do lamaçal de pecado, né, parecer quase impossível, passará. A mente embotada e nublada se despertará. O escravo do pecado alcançará a liberdade. O vício desaparecerá e a ignorância será vencida. O segredo agora. Pela fé que opera por amor, o coração será purificado e a mente iluminada. Então não existe nada impossível quando a verdadeira fé que opera por amor realmente está em nosso coração, né? Exato. E a primeira parte da nota também diz, olha, Deus exige a homenagem de uma pessoa santificada, que se preparou para servi-lo pelo exercício da fé que opera pelo amor. Ele apresenta perante nós o mais elevado ideal, ou seja, a perfeição. Cristo nos pede para vivermos absolutamente e completamente para Ele neste mundo, assim como Ele vive por nós na presença de Deus. Eu achei interessante esse pensamento, né? Cristo, Ele vive por nós na presença de Deus. Exato. E aqui neste mundo nós devemos viver também inteiramente para Cristo, para Ele, né? E isso só se torna possível quando temos verdadeira fé atuando dentro do nosso coração, né? Em nossas vidas. É algo que precisamos buscar diariamente, constantemente de Deus, para que Ele acrescente a nossa fé, né? Exato. Alguém chegou diante de Cristo,
querendo um milagre, e Jesus questionou: você crê? E nisso, daí a pessoa reconheceu a sua falta de fé e pediu: olha, eu acrescenta essa fé em mim, né? Então essa deve ser a nossa oração constante, porque por esta lição e muitas outras que nós já estudamos, nós percebemos que a fé é algo central na vida do cristão. Sem fé, já disse o apóstolo lá em Hebreus, é impossível agradar a Deus. E nós vemos que sem fé, os frutos não acontecem. Sem fé, sequer cremos que Cristo morreu por nós e pode nos salvar. Então é essencial a fé em nossas vidas. Pergunta D. Cite as tarefas e atitudes específicas que deveriam ser feitas no dia da expiação. Bem, nesse dia, ele era um dia muito especial, né? O dia da expiação era uma das principais festas realizadas ali pelo povo de Israel. Uhum. E esse, por ser um dia especial, era um dia de santa convocação. Uhum. Então, todo o povo, ele se reunia. Todo o povo estava reunido nesse dia. Sim. E, além disso, por ser um dia especial, ele era também um dia solene e era considerado como um sábado, era um dia de descanso para o povo. Nesse dia, o povo não deveria fazer nenhum trabalho, nenhuma obra devia ser feita nesse dia. Uhum. Eles deviam dedicar inteiramente a Deus. Por quê? Porque era um dia de juízo para o povo. Uhum. Era o dia em que eles deviam prestar conta a Deus. Era um dia em que os seus pecados seriam apagados, eliminados ali do santuário, né? E esse era um dia que eles deviam passar assim, refletindo, fazendo um exame de si mesmo, da sua vida, de seu coração, não examinando os outros, né? Uhum. Não olhando para os defeitos dos outros, mas cada um tinha que olhar para si e agora buscar, ver como ele estava. Então ele tinha que confessar seus pecados a Deus e buscar, pedir a Deus o perdão. Porque se eles tivessem algum pecado que não fosse confessado, não fosse abandonado nesse dia, então eles não seriam apagados ali do santuário. E aquela alma que estivesse ainda condescendendo com o erro, que não afligisse as suas almas, que não passasse assim, dessa forma como Deus requeria, então ele até seria eliminado da congregação. E era um dia também de jejum. O povo se abstinha também do alimento, né? Então eles passavam um dia em jejum, em consagração a Deus. Muito bem. Então era um dia muito especial, esse dia da expiação. E aí nós vimos requisitos, né? Básicos, alguns requisitos básicos da experiência do dia da expiação. E a partir dos próximos tópicos, já do próximo tópico, nós vamos refletir sobre esses pontos mencionados aqui. Vamos ver um pouco sobre a questão da purificação, porque existia uma preparação, né, para esse dia, uma purificação. Nós vamos ver um pouco também sobre a purificação da alma, essa questão de ser uma santa convocação. E vamos entender como todos esses aspectos, eles devem ser vividos por nós, que estamos vivendo no tempo onde aquelas figuras apresentadas no passado encontraram-se com a realidade, onde aquele juízo que acontecia pelo ministério de um sacerdote ou de um sumo sacerdote humano num santuário construído por mãos humanas, agora nós vivemos no dia onde o sumo sacerdote é Cristo e que está no santuário, no lugar santíssimo do santuário celestial. Temos lições maravilhosas e vamos ver a partir do próximo tópico.